paz inverencial. Sejam bem-vindos ao canal Pistis Sofia. Eu me chamo Amanda e no episódio de hoje vamos falar sobre as leis universais da natureza. Vocês poderiam explicar o que são elas e o que tem a ver conosco? O que é a lei? Então, Amanda, aí para quem está nos ouvindo, falar sobre leis, eu posso dizer que sim, que leis são um conjunto de regras que são pré-estabelecidas para organizar posso colocar assim de princípio, o caos em qualquer manifestação dele. E esse caos, de um momento bem propício, que nós vamos falar até no próximo episódio, que vai ser sobre o mito da criação, ele se cria a partir do que a ciência coloca como um Big Bang. E que nós, na gnose, a gente traz como um conceito de uma própria concepção, onde se fecunda um óvulo, ou seja, acontece essa concepção, ou seja, esse Big Bang, onde tem toda essa expansão e gera-se um caos. Então a gente sabe que se inicia até antes mesmo, num conceito de concepção com um homem e uma mulher, e que depois vem um bebê, ou seja, entre o masculino e feminino, e que dentro desse conjunto de masculino, desses dois gametas, gera-se toda uma expansão. E dentro dessa expansão, aí nós colocamos as leis universais da natureza, que a gente vai explicar num outro momento mais propício o porquê de 48, mas de momento aqui nós vamos adentrar e falar que estão relacionados aos cromossomos, ou seja, nós temos os 46 cromossomos, né, que são a questão lá dos 23 pares da mãe, 23 pares do pai. Só que na gnose, como nós estudamos outros planos, ou seja, outras dimensões, a gente sabe que tem mais 2 cromossomos que estão ligados ao plano etérico. E que é esses 2 cromossomos que simbolicamente é colocado dentro da mitologia como se fosse a moeda lá que é passado para Carontes, o barqueiro da morte, para passar para uma próxima existência. Ou seja, o nosso DNA, que vai reproduzindo aí todas as nossas ações e reações. Mas a lei em si, eu posso dizer que ela não existe. E que ela só existe para aqueles que infringem as leis. Então, se você passa, por exemplo, num semáforo no sinal verde, você não está infringindo a lei, então a lei, tranquilo. Ou seja, ela não vai te punir por causa daquilo. Agora, se você infringir a lei, vem atrás de você. E de uma forma bem inconsciente ou bem comum, né? Tem pessoas que até trazem o termo de que são ateus, que não acreditam num Deus ou alguma coisa que está acima. Até eu coloco esse olhar de que a própria natureza manda em nós de uma forma bem instintiva e muitos não percebem. Então, quando se fala que não tem um Deus, fala, não tem um Deus, mas tem regras, tem leis. E essas leis é Deus. Ou seja, se uma pessoa que não acredita que tem algo acima dela, então ela que fique sem comer, ou que ela fique sem beber água, que ela fique sem dormir. Ou seja, ela depende desse sistema. Então o propósito de nós estudarmos as leis não é de nós conflitarmos com o sistema, e sim de compreendermos o sistema, e aí nós nos desligamos desse sistema. Ou seja, estamos somente respeitando as leis ou as regras. Sim, até fazendo um apanhado do que a gente vem estudando nos episódios anteriores para linkar com as leis, percebam que nós falamos a respeito da gnose, posteriormente falamos a respeito dos pilares que constituem, posteriormente falamos dos fatores. E, como bem sabemos, até essa altura dos nossos estudos é necessário colocar tudo isso em prática. E à medida que nós vamos buscando esse autoconhecimento, examinando os nossos pensamentos, examinando o nosso sofrimento, a gente vai percebendo que se eu estou sofrendo
é porque tem alguma lei que de alguma forma eu estou infringindo. Então, novamente, a gente volta para essa questão do fazer ciência, do construir essa gnose dentro de nós. E já fica, inclusive, esse convite para o estudante que nos acompanha de observar os seus possíveis sofrimentos, entendendo qual lei talvez eu esteja infringindo. Mas não olhe necessariamente uma lei humana, não que não possa ter, mas buscar compreender que tipo de regra que está além de uma compreensão inicial que eu posso estar infringindo. O Aracides mencionou a questão do comer como uma lei, do dormir como uma lei, e a própria questão, que posteriormente com mais amplitude a gente vai falar, da ação e reação. Eu estou tendo um sofrimento, ela é a reação de algo. Aí já tem uma lei que está sendo infringida. Eu cometi algum ato inconsequente ou inconsciente que está me gerando um resultado que é a dor. Então, tem uma lei que está sendo infringida. É esse convite que a gente traz aqui para vocês, de olharem como essas leis se processam. As leis já existem, mas a gente só vai perceber à medida que nós infringirmos elas. Exato, e até a questão da lei, ela existe para quê? Para disciplinar. Então, enquanto não temos disciplina e estamos caminhando inconscientemente, a lei é aplicada. Ao momento que até a hora se citou com consciência, você se torna até a própria lei, porque você não faz nada fora do contexto, porque com consciência você sabe o que deve e não deve. Agora, ao momento que estamos inconscientes, nós infringimos várias questões, seja com o próximo, seja no trânsito, seja em qualquer questão. Então, imagina isso, a gente olhando no macro, as leis, dentro de nós não temos essas leis, não tem essa regência, então está um caos. A partir do momento que começamos a colocar essa disciplina em ordem, aqui dentro também, da mesma forma aqui fora, primeiro a gente precisa respeitar isso tudo, precisa respeitar a lei que é o Pai. Enquanto a gente não respeita o Pai, estamos conflitando com a lei e praticamente já pedindo para sofrer. Porque cada vez que eu vou lá, se eu roubo, mato, eu vou preso, eu vou ter o crime que eu cometi, eu vou ter a sentença para pagar. Então, da mesma forma, enquanto eu não conseguir entrar nas leis aqui, dentro do contexto, né, da natureza, as leis do que o homem colocou, desde os mandamentos, né, que venham trazendo essa questão, a gente precisa estar na linha, precisa estar disciplinado, precisa ter esse contexto para aí sim ir regendo isso para aqui, para dentro. E quando você vai regendo e trazendo essa eliminação, essa morte que a gente falou, né, no episódio anterior, você vai morrendo, vai tirando todos esses infratores, você vai ficando livre. E você ficando livre, você vai tendo a questão da energia para nascer, e tendo esse nascimento, você já nasce perante a lei de forma consciente. Aí você vai se tornando essa lei. Aí você vai tendo essa liberdade que todos almejam, né? Mas não são capazes de entender esse processo, de começar a fazer a eliminação de todos esses infratores aqui agora. Aprendendo a fazer a vontade do Pai. Exato, e não a nossa. É interessante compreender que essa primeira lei que a gente está infringindo já é o próprio pensar, né? Esse pensamento, ele faz com que a gente cometa algum deslize em algum momento, sem nós nem mesmo acabar percebendo isso. Até eu ia dar essa dica, né, para quem nos escuta ou quem nos assiste, que o pensamento é um infrator, e então todo e qualquer pensamento é uma infração que de alguma forma nós praticamos. Isso simboliza bem lá, para quem conhece o mito da caverna de Platão, onde ele traz esse olhar de que tem pessoas presas dentro de uma caverna. Essa caverna é propriamente as pessoas, é claro, são os nossos pensamentos. E trazendo para um contexto bem contemporâneo, essas pessoas somos nós, aqui. A fogueira, como é colocado lá, é o próprio sol.
E a caverna é o planeta. Então, quando esse sol ilumina e mostra, a gente não olha pro real das pessoas, a gente julga. Então, nós olhamos tão somente para as sombras. Aí nós estamos reforçando as grades dessa prisão. E nesse contexto do macro e micro, é como se nós estivéssemos dentro de uma outra mente e nós fôssemos pensamentos dessa mente, e que dentro de nós tem também um planeta onde tem vários pensamentos, e que para a gente organizar esse mundo que a gente tanto quer, que as pessoas sejam honestas, sinceras, que colaborem, que se esforcem, mas eu não faço. Ou seja, eu estou cobrando ainda algo fora que eu preciso fazer dentro. Aí as leis nos punem. E quando nós falamos em punição, não é a lei que está punindo, é tão somente uma ação nossa que está devolvendo como uma reação. Então, num contexto bem realista, não tem ninguém nesse mundo que seja inimputável, ou seja, não tem ninguém nesse mundo que seja punido porque não deve, ou não conheça as leis, porque até vocês podem estar se questionando, mas eu estou sendo punido por uma coisa que eu não lembro. Não posso pagar por uma coisa que eu não sei que eu fiz. E aí eu trago para vocês até um relato de uma pessoa que um dia ela me contou que ela foi numa festa e ela tomou um LSD. E ela falou que depois dessa experiência, ou seja, depois que ela tomou o LSD, ela falou assim, não lembro de nada. Eu só sei que eu acordei na cama outro dia, não sei como eu vim pra casa. Ela falou assim, mas eu sei que eu tava na festa. Daí ela foi, né, depois que ela acordou, foi ver, o carro dela tava em casa, ela falou, não, tava tudo certo. E aí eu aproveitei e falei, olha, eu vou te explicar como que funciona o nosso inconsciente com essa tua experiência. Eu falei pra ele, e se durante essa festa você saiu com uma menina e você transou com ela? Ele falou assim, eu não lembro. Eu falei, e se você por um acaso tratou do encontro com alguém, coisas de negócio, sei lá? Ele falou, não lembro. E se na volta, até chegar na tua casa, você atropelou alguém? Aí ele ficou... Eu falei, pois então, não é porque você não lembra que isso não pode ter acontecido. Ou seja, se essa menina amanhã chegar para você e dizer, olha, eu engravidei aquele dia, você transou comigo. E se a pessoa chega outro dia na tua casa e diz, olha, você marcou um encontro, não foi. Ou se a polícia chega aqui e diz, olha, você atropelou uma pessoa. Eu falei, a punição, ela vem. Então, esse é o nosso inconsciente. E por que se torna inconsciente? Porque para nós cometermos os crimes, a gente usa de mecanismos de defesa. É como se ela não sabia que isso era assim. Mas isso não impede que essa reação aconteça. Ou seja, ela vem e nos pune. E essa punição não é por um mal, não é algo assim, nossa, eu vou lá só para ver, né, o Lincoln sofrer. Não, é tão somente ele fazendo para ele mesmo, para ele, né, até num contexto bem comum, né, no que nós ouvimos falar das penitenciárias, que é algo de uma penitência, ou seja, para quem foi punido se arrepender do que fez. Então essa penitência nós temos que, não posso mais fazer isso. Mas isso também não vai nos amparar em relação às consequências, ou seja, eu preciso pagar por aquilo. Aí para quem tem esse conhecimento, então diante das consequências já consegue aceitar, e essa aceitação já é algo que alivia essa penalidade. Ou seja, a gente já começa a perceber que não tem ninguém fazendo mal, que não tem um Deus lá malvado que está... Não, é tão simplesmente ação e reação. Sou eu aceitando que eu construo a minha própria punição. Sou eu que construo o meu próprio sofrimento. Por isso que a vida cotidiana, ela é um ginásio perfeito para a gente se estudar. Porque com base nessa questão do micro e do macro, quem são, novamente frisando com base no que já trouxemos aqui, quem são as pessoas que nos cercam? Elas são reflexos nossos.
daquilo que a gente já viveu, e se eu me incomodo com alguma cena ou se eu ainda estou vendo determinadas cenas, é porque aquilo ainda não foi sintetizado dentro de mim. Ou seja, existem leis que não foram compreendidas e que elas ainda estão se repetindo. Então eu vejo o erro fora e corrijo dentro de mim. E talvez você se pergunte, tá, mas eu não faço isso que essa pessoa está fazendo. Por exemplo, essa pessoa que ela rouba. Eu nunca roubei ninguém. Mas não olhe tão somente a cena em si, mas olhe tudo aquilo que você rouba de você mesmo. Se você se compromete com algo e faz outra coisa, você está roubando o seu tempo, você está roubando a sua energia, está desviando essa energia. E isso também caracteriza-se como um roubo. Não olhe isso de maneira tão ao pé da letra. Observe como aquilo que você está extraindo de ti. E o mesmo vale para tantas outras situações. Porque, claro, se a gente leva tudo ao pé da letra, nós não vamos nos abrir para o que está trazendo a mensagem. Que mensagem essa cena está me trazendo? De qual lei que de alguma forma eu estou infringindo? O que eu preciso observar? E aí entra aquilo que mencionamos lá no episódio anterior, quando falamos do morrer. Peça para que a sua Mãe Divina lhe dê iluminação, para que possa compreender isso. Qual lei que eu estou infringindo? O que eu não estou compreendendo? O que eu não estou percebendo aqui? Para que eu possa compreender e, por consequência, me harmonizar interiormente. Sim, até o contexto que você vem falando, trazendo, a gente vê que eu estou infringindo as questões desses gatilhos que a gente abre, a gente tem que fechar. Porque se você abre, eu estou mentindo para alguém, você não está mentindo para ninguém, a mentira é para você mesmo, porque aí entra nessa lei, né? Ação e reação, sempre dentro desse contexto. Até a gente pode abordar e vai abordar à frente sobre as leis, né? Onde que entra na questão da livre-arbítrio, que é a primeira que vem trazendo essa questão de você escolher. Só que depois, mas eu não escolhi isso. Mas você teve uma primeira escolha, agora tem as ações que você fez e tem as reações somadas. E aí o livre-arbítrio de você aceitar ou não aceitar, e vai ter as consequências, né? E aí vai entrando dentro disso que a gente está falando aqui. Então esse Deus está me punindo, esse Deus está me fazendo algo que não é correto, algo injusto. Não tem nada injusto, né? A justiça, ela está sendo feita e você mesmo está preparando tudo que você está plantando, você está colhendo. Então, tudo que você planta, tome cuidado com o que você planta. Não é outro que vai colher, é você que vai colher. E a colheita, ela pode ser boa ou pode ser ruim, depende do que você está plantando. Aí, dentro das leis, a gente vai entendendo tudo isso. Eu planto espinhos, eu vou querer colher o quê? Flores, né? Não tem como. A lei, ela não falha, não tem como. Então, dentro desse princípio, falando das leis, a gente vai entendendo, dentro de tudo que a gente veio trazendo até aqui, né, dos 4 pilares, de você fazer ciência de si mesmo, de você ir eliminando todos esses infratores dentro do primeiro fator, morrendo, para realmente nascer alguém íntegro dentro de você. E aí você vai colhendo isso que você agora está engendrando e que você está desconstruindo, né? Inconscientemente criamos, conscientemente vamos criar algo novo e de forma agora reta, dentro da lei, conforme a vontade do Pai e não a nossa. E por mais duro que seja isso, tudo que acontece nesse mundo, e principalmente no nosso mundo interno, está certo aos olhos da lei, está tudo certo. Mas se nós estamos sofrendo, se nós estamos reclamando, é porque a gente ainda não enxergou o todo. A partir do momento que a gente olha de fora as situações, compreende as leis, e esse episódio ele se propõe a isso, para que você, estudante, perceba que existem essas leis, e aí você vai percebendo isso dentro de si, fica muito mais fácil para fazer esse trabalho interno. Porque aí eu tenho justamente um norte, eu tenho um código interno que eu vou desvelando para que eu possa seguir. E aí, se você estiver, né, dentro
auto-observar de si mesmo, começar a se dar conta de que existe, né, um responsável aqui dentro, começar a perceber tudo isso, você jamais vai começar a julgar uma situação. Meu, coitado lá, que injustiça fizeram com aquele, aquele lá tá passando fome, esse aqui foi preso, aquele lá teve violência sexual. Você vê que é tudo um reencontro, porque as pessoas costumam olhar o ponto ali exato no presente, daquele momento ali. O que ela deveria fazer era viver no presente constantemente. E ali era olhar o todo, mas aí faz o contrário. Ali olha o ponto para julgar, e aqui vive em vários estágios e não está presente o tempo todo para entender o que está acontecendo. Se um mestre chegar e encontrar as pessoas sofrendo, ela não, com consciência não vai tirar ela daquele sofrimento no momento. Porque muitas vezes estão passando por aquilo devido a ter causado, e ali está o aprendizado onde vai ser resgatado se com consciência ele olhar aquilo. Então, aquela questão nossa dos próprios egos. Se o ego meu dentro errou e eu vou lá e acolho ele, coitadinho, esse ego ele vai ter mais energia. Aí se eu pego ele, trago ele para a justiça e coloco ele dentro de uma penitência, fazendo um trabalho de lapidação dele para extrair as partículas derivadas que o Horácio citou no episódio anterior, você vai trazendo e alinhando na disciplina isso tudo e colocando em ordem essa casa. Para você ver que isso é um trabalho fantástico a se fazer. E aí sim a gente começa a entender o que é esse mundo, o que é essa questão das leis que a gente vai trazer, vai abrir, para a gente realmente, se almeja algo maior, fazer jus a isso. Atender ao princípio das leis, ao Pai e tudo mais. É que para realidade da coisa, no sentido de trazer isso para um senso comum em si, é algo bem dolorido de se escutar, porque não tem esse conhecimento. Então, como que nossos pensamentos ou pessoas em relação a comportamentos, como nós falamos, reagem? Eu sou vítima, eu não fiz nada. Daí a gente pode dizer, tá, então tem um Deus lá em cima que não sabe o que está fazendo. Ou a terceira lei de Newton lá, que fala sobre ação e reação, também não quer dizer nada. Então o que a gente diz aqui, e abertamente, porque a gente tem esse conhecimento que o próprio ladrão, assassino, estuprador, seja quem for, ele está tão somente cumprindo com a lei. Aos ouvidos incautos eu posso dizer que é bem dolorido, mas para nós aqui isso é bem visível e é uma realidade palpável. E até uma pessoa um dia me trouxe um relato que arrombaram a casa dela. E nesse arrombamento, cara, levaram alguns pertences dela de valor. E diante disso, ela ficou muito brava. Ficou muito brava, porque ele falou assim, como assim? Esse ladrão vai ver, ele vai pagar, porque Deus é justo. E aí eu só sinalizava para ele, falei, presta atenção no que você está falando. Dele, mas Deus é justo. Falei, presta atenção no que você está falando. Dele, mas não é justo, Deus não é justo. Falei, sim. Eu falei, mas o que está acontecendo com você? Claro que ele não compreendia, mas ele estava pagando por um crime dele que ele cometeu. É essa volta que nós nos vemos como vítimas, ou seja, eu não fiz nada. E eu sei que mesmo pessoas instruídas, elas vêm e até numas conversas assim eu coloco, você acredita em sorte? Não. E azar? Não. Karma? Deixe, capaz. Dharma? Não, nada a ver. Daí a pessoa, como ela tem um título, eu falo assim, você dentro da tua área, pelo que eu percebo, você conhece as leis de Newton? Ah, eu conheço. Pois então, você deve ter estudado a terceira lei de Newton. Ah, sim. Você lembra o que ela diz? Até alguns assim me falam, ela quer dizer que toda ação tem uma reação de igual valor, intensidade, só que é voltado à pessoa, ou seja, à situação. Eu falei, pois então, isso é sorte, isso é azar, isso é karma ou isso é dharma. Eu falei, são só palavras diferentes, mas para uma mesma coisa. Por quê? Porque diante de uma sorte é uma boa ação, diante de um azar é uma má ação.
Um karma é uma ação negativa, ou seja, uma má ação, e o dharma é uma boa ação. Então tudo vai e volta. Ai, nossa, eu nunca tinha olhado dessa forma. E como nós vamos falar um pouco sobre essas 3 leis de Newton, que são 3 leis bem importantes, até é importante falar um pouquinho sobre até a vida de Newton, né, de uma forma, claro, sintetizada aqui. O Newton, né, como a gente sabe, ele é um britânico que, diante de uma pandemia na Europa, ele acabou se recolhendo, indo para uma fazenda. E dessa fazenda, ele, como ele era bem estudioso, eu posso dizer assim que ele era não só estudioso, como muitas pessoas aí dentro do meio científico não gostam muito que falem, mas ele era bem religioso. Inclusive ele tem, né, uma profecia dele que ele, diante dos estudos lá do livro de Daniel, ele colocou que o mundo vai acabar em 2060, claro, que é uma profecia em si, até, mas pelo fato de ele ser uma pessoa bem consciente, eu posso dizer assim, ele lá no final ele colocou assim, que pode ser para frente ou antes. Então ele foi bem cuidadoso. Mas na anedota dele lá em relação à maçã nessa fazenda, ele observou essa maçã caindo, que eu acredito que nem foi uma observação, e sim pelo fato de ele ser uma pessoa estudiosa em relação à religião, ele buscou isso no mito da criação, onde ele observou que a maçã lá que é colocado é algo que tem a ver com a gravidade, com a queda. Ou seja, ele baseou-se ali falando da gravidade e nas 3 leis, que é a inércia, sobreposição e também a lei da ação e reação. Onde a inércia seria o próprio Éden, onde está tudo muito bem. Está lá Adão e Eva, tranquilo, tem tudo, não precisa fazer nada. A partir do momento que tem alguma coisa instigando, ou seja, o desejo ali, fazendo com que a gente cometa um crime, eu já estou me querendo sobrepor a Deus, ou seja, vem lá a serpente tentando, né, que é o desejo. Você pode ser melhor que Deus, você pode abrir os olhos e ver a realidade da coisa. E aí eles cometem o crime. Daí vem a queda, ou seja, ação e reação. Então, inércia, sobreposição, que é a própria gravidade, e a queda. E a Eva com Adão, quando eles têm a queda, o que acontece? Né? Daí vem até a palavra, a própria gravidez. E se a gente for olhar para pensamento ou gravidade, eles querem dizer peso, ou seja, a gente vai se prendendo a essas leis. Quanto mais pensamentos nós criamos, mais pesado fica para nós permanecer aqui. E por isso que a gente tem que começar agora, ao contrário de infringir, respeitar. E como é que nós vamos respeitar? Eliminando os infratores. E é interessante perceber que o pensamento, ele é esse delito que não quer cumprir essa lei. Porque a partir do momento que ele tenta se justificar ali, ele já se entregou por ele mesmo, né? E porque se ele deixar de descumprir as leis, ele morre. Porque ele rouba energia. Porque ele não quer lidar com as consequências e continua cometendo delitos. Exatamente. E outra coisa seria sobre esse peso que você comentou, né? Dessa gravidade que tem isso sobre o nosso dia a dia. Porque a partir do momento que eu tô pensando, eu já entrei nessa gravidade, eu já não consigo mais sair disso e eu fico ali só alimentando toda essa questão da mente, né? Infringindo leis, claro que num contexto bem mais profundo é sexo. Que a queda é sexo. Cada vez que pensa, cruza os 2 hemisférios, sexo, gasta energia. E vai cada vez mais criando. E aí que entra aquela questão de morrer isso tudo. Então colocamos aqui uma importância, né, sobre tudo isso que foi colocado, sobre compreender tudo isso que a gente vem falando e não só entender, né? Porque isso também faz parte do trabalho, essa compreensão para que haja essa síntese, né? E que não fique só por falar. E no próximo episódio, iremos abordar o tema sobre o mito da criação, o qual está totalmente relacionado com essas leis, né? E adentrando na simbologia da roda de Sansara e o desenvolvimento da essência e consciência.
E aqui fica o nosso convite para que você possa acompanhar os últimos episódios que foram postados aqui no nosso canal. Se porventura tiverem alguma dúvida, não esqueçam de escrever nos comentários para nós, para que possamos responder nos próximos episódios. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial a todos e até breve. Paz inverencial. Paz inverencial.